sejam bem-vindos então à nossa aula de número 15. Hoje nós faremos uma prática no Excel, em que nós vamos aplicar a função de regressão, que nós usamos anteriormente na parte de regressão múltipla, para estimar então modelos a partir do planejamento fatorial 2 níveis. Então, só relembrando, no nosso exemplo 16 nós temos um reator em que um reagente R reage dando então um produto P. Temos aqui que as nossas variáveis são a temperatura, a concentração de reagente e o nosso tipo de catalisador. Lembram que podia ser o catalisador do tipo A ou do tipo B. Após a realização, então, dos experimentos, nós temos aqui a nossa resposta. E vocês já fizeram anteriormente a análise desses dados. Vocês já aprenderam a calcular os efeitos. Depois vocês aprenderam a calcular os coeficientes, desse possível modelo e saber se eles são estatisticamente significativos ou não. Hoje nós vamos fazer então a resolução utilizando aí a função de regressão do Excel como uma opção para análise desses dados. Vamos abrir o Excel? Essa nossa planilha está como um anexo nessa nossa aula número 15. Temos aqui então os dados experimentais do nosso planejamento fatorial 2 níveis. Relembrando, um planejamento fatorial 2 níveis, nós só podemos, então, propor um modelo linear e, no máximo, que contenha interações entre esses fatores. Então, hoje nós vamos fazer... O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar colunas, tá? Para as interações x1, x2, x1, x3 e x2, x3, que nós vamos, então, considerar no nosso planejamento. Então, eu vou aqui primeiro, copiar para cá e vamos criar as interações, x1 vezes x2, x1 versus x3 e x2 versus x3, certo? Agora eu seleciono todos, dou 2 cliques aqui, ele vai preencher então tudo para mim. Ok? Então, agora o que nós faremos? E da mesma forma que fizemos para regressão múltipla de outros dados. Então, nós vamos aqui na aba de dados, vamos vir na análise dos dados e pedir uma regressão. Vamos dar OK. Ele abre essa janela que a gente pode, então, selecionar quem é o X, quem é o Y. Então, vamos lá, valores de entrada para a resposta, Y. Tá? Então, a nossa resposta Y está aqui. Agora, os valores de entrada para o X que eu quero avaliar, que são todos esses termos aqui. Ele vai criar numa nova planilha, vou chamar aqui de Y completo, porque vou levar em conta aqui todas as iterações possíveis desse modelo, tá? E vamos dar aqui um OK. Bem, sai para nós, então, essa planilha aqui, em que nós temos aqui um resumo dos dados. Olha, o R quadrado deu aí muito, muito bom, né? A gente tem, então, as variáveis x1, x2, x3, mais 3 iterações, certo? Que dá aí um grau de liberdade 6, né? O grau de liberdade do resíduo e aqui o total. Então, ele fez para nós, o F de Fischer, o F crítico, né? Que é o de 5% com esses graus de liberdade. E ele deu aqui para nós, a tabela com os coeficientes, certo? Vou colocar, então, aqui de vermelho pra gente, aqueles que são aparentemente significativos, certo? O que podemos observar? Temos aqui o nosso valor da média, certo? Que foi significativa. Temos aqui que, dentre os coeficientes, o maior coeficiente estimado foi para a variável x1 e para a interação de x1 e x3. Então, de cara, esses já foram aí as nossas variáveis que influenciaram a resposta. Mas o que a gente pode, então, observar também? Que a variável x2 a gente fica um pouco na dúvida, porque deu 0,06, muito próximo do 5%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai propor agora um modelo reduzido e que nós vamos tirar primeiro a x2, x3, tá? Depois o x1, x2 e o x3, para a gente poder ver se essa condição aqui da variável x2 vai ou não mudar, certo? Então, eu vou voltar lá para a planilha e a gente, então,
vai agora tirar o x2, x3, tá? Como eu consigo aqui pegar, ó, essas variáveis sem cortar, né? Sem ficar nenhum espaço vazio, que ele entende isso como descontinuidade, tá? Eu vou simplesmente agora aqui mudar os dados de entrada de x, ó. Que agora não tem mais a coluna x2, x3. Certo? E vou chamar aqui ele de modelo reduzido 1, porque a gente vai fazer mais vezes, tá? Vamos dar um OK. Ele dá, então, para nós essa planilha. Vemos aqui que o valor do R² não mudou nada, certo? E o que a gente pode, então, observar aqui na questão dos valores, né? Lembra que a gente estava em dúvida em relação à variável x2. Ela passou aqui a ser significativa quando eu tirei esse termo de interação x2, x3, ok? Mas aí, de novo, nós ficamos agora em dúvida desse, ó, deu muito perto dos 5%, certo? Mas o R² aqui, gente, é muito, muito, muito bom. Significa aí que eu tô tendo uma boa precisão desses dados experimentais. Então, o que faremos? Agora a gente vai fazer de novo, tirando a interação x1, x2 e x3, para a gente ver qual é o impacto disso no R². Bem, eu vou copiar e vou vir aqui em colar valores, para a gente conseguir aí apagar a coluna sem dar nenhum problema, tá? Então, eu vou apagar essas duas colunas aqui, a de x3 e a de x1, x2, certo? Vou aproveitar e apagar essa também que a gente não tá mais usando, né? Ok? E agora a gente pode, então, fazer a regressão de novo. Vou em dados, análise de dados, regressão. O y não muda, o que muda é o x, ó. Então, vou pegar aqui o novo x e vou chamar de modelo reduzido 2, né? Pra gente conseguir aí diferenciar. Vou dar um OK. Temos aqui, então, a nossa nova regressão. Olha o R², continua 0,99 alguma coisa. Então, se eu tirei aquelas variáveis que eu estava em dúvida, se eu deixava ou não, eu vi que elas não estão mudando, elas não estão ajudando a explicar a variabilidade desses dados, ou seja, então elas não são estatisticamente significativas. Então, aqui a gente ficou, ó, com todos os termos estatisticamente significantes, certo? Nós vamos, então, considerar esse modelo em que eu tenho uma média, o termo, esse coeficiente vezes x1, esse coeficiente vezes x2 e esse coeficiente vezes o x1, x3. O que a gente pode, então, dizer aqui? A variável x1 é a temperatura. Então, o aumento da temperatura favorece aí o aumento da minha produtividade do produto P. A gente pode ver que uma diminuição da concentração de reagente favorece o aumento da produtividade desse meu produto. E a gente pode ver também que existe uma interação entre o tipo de catalisador e a temperatura. Então, quando eu estou com a temperatura alta, né, utilizando o nível mais 1 de catalisador, que no caso é o catalisador B, eu consigo aumentar também a minha produtividade, certo? Então, essa é a nossa aí conclusão. A gente poderia também plotar esses resíduos, para a gente ver a distribuição dos resíduos. A gente tá vendo, ó, o resíduo tá aqui. Vou fazer o gráfico para vocês. Então, aqui a gente tem aí o gráfico, né, dos resíduos, ó. A gente percebe que tem tanto os resíduos positivos quanto negativos aí espalhados de uma forma aleatória ao redor do eixo. Faremos agora o nosso exemplo 18, que é do livro do Montgomery. Então, nós podemos ver aqui um planejamento fatorial 2A4, em que temos a produção de um produto químico no recipiente sob pressão. As nossas variáveis aqui, os nossos 4 fatores que influenciaram o estudo foi a temperatura, que é o fator A, a pressão, que é o fator B, a concentração de formaldeído, que é o fator C, e a taxa de agitação. Nós vamos chamar aqui, então, de X1, X2, X3 e X4, certo? Temos aqui os resultados, então, que são da taxa de filtração desse produto. Então, a temperatura, a pressão, a concentração do formaldeído e a taxa de agitação podem ou não influenciar a taxa da filtração, certo? Então, nós vamos jogar esses dados no Excel e obter, então, um modelo usando a função de regressão do Excel.
Vamos lá? Essa planilha também está aí como um anexo dessa aula. Temos aqui, então, os nossos dados experimentais, tá? Nossa coluna de resposta. Já coloquei aqui, né? Já copiei daqui para cá quem é x1, x2, x3, x4, certo? Lembrando que se estiver só nessa forma de sinal, ele não faz a conta, tá? Precisa ter o mais um ou menos um. Então, a primeira coisa, já que a gente tem, então, a primeira coisa, vamos propor aqui um modelo que seja linear, com termos lineares individuais e com termos de interação entre essas possíveis aí variáveis. Então, a gente tem, ó, vamos montar a interação x1 vezes x2. x1 também interage com x3 e x1 interage com x4. Certo? Agora vamos para as interações do x2. Como já tem o x1, x2, né? A gente não põe de novo. Então, o x2 interagindo com o x3 e o x2 interagindo com o x4. E agora faremos aqui o x3 interagindo com o x4. Fechamos aí todas as nossas possíveis interações, tá? Vamos selecionar aqui e vamos clicar 2 vezes e ele preenche então para nós. Feito isso, eu posso agora pedir aqui na aba de dados a análise desses dados, pedir uma regressão, dou OK, ele abre para mim de novo essa planilha. Agora vamos marcar o intervalo dos dados de y, que é a nossa resposta, tá? Então o y está aqui. E agora vamos marcar o x, tá? Marquei aqui. Lembrando que eu estou selecionando os rótulos na primeira linha, certo? Tem que estar marcada essa parte aqui se você selecionar o rótulo. É bom por quê? Porque quando aparecer a planilha, já vai vir aquela resposta linkada ao rótulo que você colocou. Então, vou dar aqui. Vou chamar esse modelo de y completo, certo? E vou dar um OK. Ele abre, então, aqui para nós, né, a nossa aba, que tem a ver com o modelo completo, ó, o R quadrado 09777, certo? Temos aqui nosso quadro de ANOVA, mostrando que essa regressão aí, ela é significativa. Temos aqui, então, a tabela dos coeficientes, em que a gente pode, então, ver o coeficiente, ó, a parte da interseção, que é a média, e relacionado aí a cada uma das variáveis individuais e as interações. A gente pode ver que teve interação que teve valor alto de coeficiente e que provavelmente deve ser significativo. A priori, eu vou marcar para vocês de vermelho todos aqueles p-valores que são aí menores que 5%. O que nós podemos, então, aqui observar? Que o valor médio das observações foi de 70. Que a variável aí, x1, é, em módulo, aquela variável que mais influencia a minha resposta. E influencia de uma forma positiva. Então, a variável x1, que é a temperatura, favorece um aumento da taxa de filtração. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a taxa de filtração em 10 unidades. Quando eu venho aqui, então, depois disso, a gente tem aqui a interação, ó, x1, x3, que tem, ou seja, se eu estou em uma condição alta de temperatura, mas eu estou trabalhando com uma baixa concentração de formaldeído, eu também consigo obter uma alta taxa de filtração. Para que x1 e x3 aumente a resposta, ou x1 ou x3 devem ser negativos, certo? E combinar um negativo dele com um positivo. Então, aqui a gente tem esse termo de interação, né? A gente tem também a interação do x1, que é a temperatura, com o x4. Lembrando que a variável x4 é a taxa de agitação, certo? Ou seja, quando eu estou com uma taxa de agitação alta e uma temperatura alta, ou seja, os dois no nível positivo, eu aumento a minha resposta, que é a taxa de filtração, certo? Vemos aí também depois, ó, que tem a variável x4, um aumento da taxa de agitação também favorece a taxa de filtração.
E a gente viu também que a variável x3 também é importante. No caso aqui, x3 é a concentração do formaldeído, que uma concentração maior de formaldeído pode também favorecer a minha taxa de filtração. Certo? Então, o que nós faremos agora? A gente vai obter aí esse modelo reduzido. Como que nós vamos começar? Como aqui a gente tem várias variáveis que aparentemente não são significativas, de cara eu vou tirar aí primeiro o x1, x2, que é o maior valor, o x2, x4 e o x3, x4. De novo, ó, eu vou copiar, vou vir aqui em colar especial, eu vou colar um valor para a gente conseguir apagar a coluna, tá? Então, a primeira variável que a gente vai tirar, eu vou tirar o x1, x2. Vou tirar também o x2, x4 e o x3, x4. Certo? Ó, lembrando, ó, tá vendo? Tá contínuo, não tem nenhuma coluna vazia entre essas respostas. Vamos agora pedir de novo a análise dos dados, regressão. A resposta Y não muda, vamos mudar o X, certo? E vamos agora chamar de modelo reduzido 1. E vamos pedir OK. Lembra que o nosso R quadrado do modelo completo era 0,977? Ó, ele não mudou praticamente nada. Isso mostra, então, que realmente aquelas variáveis que a gente tirou não eram importantes aqui no nosso modelo. Vou colocar de vermelho as significativas. O que a gente pode observar, então, aqui? Que a gente sobrou aqui para a gente a variável x2 e a interação x2, x3, certo? As outras aí estão significativas. Eu vou agora fazer um novo modelo, vou retirar x2, x3 e quero ver o que acontece com a variável x2. Tirando aí x2, x3, peço uma nova análise dos dados, certo? Vou marcar aqui de novo quem é o x. Vou chamar de modelo reduzido 2. Ok. O que a gente observa? O R quadrado aí não caiu muito também, tá? E a variável x2, que eu estava em dúvida, continua com o p-valor de 0,16. Então, realmente, essa variável também não é significativa. Vou voltar lá e vou tirar agora a x2. Vou excluir. E vou pedir uma nova análise dos dados, que provavelmente vai dar, então, para nós o nosso modelo reduzido final. Porque já tiramos aí todas as variáveis que tinham um P maior que 5%. Vou dar OK. Aqui, então, na nossa aba do Y reduzido 3, né, que vai ser o nosso modelo reduzido final, nós podemos ver que o R quadrado diminuiu um pouco, mas ainda está um R quadrado muito bom e muito próximo do inicial, certo? Isso nos mostra também, ó, ficaram aqui todos os coeficientes que são significativos. Se a gente olhar no valor do P, ó, todos aí bem significativos. A gente pode ver também, ó, que o erro padrão que ele calculou, o desvio desses parâmetros, também é um desvio baixo, o que é ótimo aí, mostra a qualidade aí desses dados experimentais, tá? Se a gente descer aqui na planilha, ó, a gente observa aqui os resultados dos resíduos, tá? Então, a gente precisa agora fazer uma análise desses resíduos. Vou plotar para vocês agora o valor resíduos versus preditos para a gente poder observar, tá? Que a gente, então, pode ver que esses resíduos estão distribuídos aleatoriamente aqui em torno do eixo, mostrando que a média desses resíduos aí é próxima de 0. Ó, os dados vêm de um menos 6 alguma coisa até um quase 6, o que também mostra que a variância é aproximadamente constante. Como não se observa nenhuma tendência nesses resíduos, a gente pode afirmar que as hipóteses que a gente colocou para poder fazer esse modelo também são válidas.
Essa foi, então, a nossa aula em que a gente usou a ferramenta da múltipla regressão para poder obter o modelo, né, reduzido, analisar os dados, né, desse planejamento fatorial 2 níveis. Eu sugiro que você possa agora fazer, então, por exemplo, para o exercício 17, que a gente fez anteriormente aí na mão. É isso. Te vejo, então, na próxima aula.